Olá, pessoal. Boa noite todo mundo por aqui. Fala, pessoal, boa noite. E aí, pessoal, nos digam se estão escutando bem, se está tudo certo. E já nos digam ali nos comentários de que cidade que você está nos assistindo. E eu também estou curiosa para saber se você que está aqui me assistindo já é explorador do mapa. E se se é para interiores ou arquitetura. Ou se por acaso, já que essa live hoje, né, ela tá um pouquinho diferente. Live extraordinária do mapa. Ela é uma live para todo mundo, então, apesar de ser uma live da comunidade, dessa vez a gente fez ela aberta para quem está de fora conseguir ver um pouquinho como é estar aqui dentro da comunidade do mapa. Então, eu quero saber, nos digam ali nos comentários. Boa noite, boa noite. E, pessoal, vamos nos dizendo, vamos conversando por aqui. E já vou começar, então, a falar o que a gente preparou para o dia de hoje, para a noite de hoje, na verdade. Alguns spoilers, é isso? Isso. Então, essa live, ela é uma live de boas-vindas aos novos exploradores do mapa. Então, isso significa que no início dessa live, nós vamos, então, mostrar ali algumas coisas para quem está entrando agora. Então, a gente vai mostrar por dentro da plataforma, como que você faz, então, para entrar na comunidade que é no Discord. Daqui a pouco a gente mostra mais isso e como funciona. Como você faz também para acessar o suporte dedicado do mapa e como você faz também para acessar as bibliotecas, templates, enfim. Então, a gente vai falar sobre tudo isso logo no início dessa nossa aula. E depois que a gente mostrar, então, esse panorama completo, nós vamos para as atualizações do mapa da eficiência. E nisso, a gente vai destacar por aqui o que saiu de novo, então, as principais atualizações do ano de 2025. Então, do ano passado, a gente vai apresentar hoje aqui para vocês e também agora do início do ano 2026. E a gente já vai aproveitar essa live e as atualizações, pessoal, é tanto para o mapa para interiores quanto para o mapa para arquitetura. Perfeito. Então, por isso que eu perguntei até aqui no início quem que era explorador do mapa para interiores, para arquitetura, quem era dos dois. Porque a gente vai mostrar um pouquinho dos dois mundos e nisso a gente vai mostrar, então, dando um geral agora aqui, né, nesse início da nossa live. Nós vamos mostrar vários playgrounds, que é o que a gente chama quando tem um arquivo de Revit com diversos elementos ali colocados, então diversas famílias, diversas configurações, e a gente vai mostrar hoje como que está o playground com os módulos de marcenaria, que são os módulos prontos de marcenaria, que para quem, né, assistiu a Jornada de Eficiência, que foi agora há pouco, sabe o que eu estou falando, mas pode ser que você não saiba, então vou mostrar aqui. Só que vou ir um pouco além, vou mostrar como que funciona esse módulo e como vão ser essas funcionalidades. Além disso, a gente vai abrir aqui os outros playgrounds, então tem bastante coisa, tem escada, tem ripado, tem guarda-corpo. Vou até dar uma olhadinha aqui, porque é tanta coisa, assim. Tem uma lista aqui, eu baixei tudo aqui e eu tô... Vamos lá. Playgrounds. Então, a gente tem de marcenaria, é isso? Isso. Sobre as aulas também. Ah, eu vou colocar... Cortina, ripado com charabes, é isso? Isso. Escada também, a gente vai ter um playground também com armários de canto, isso na parte de marcenaria. E também tem os brises e painéis ripados. E além disso, tem também alguns arquivos novos que foram lançados, que eu vou abrir também por aqui. Então, os cursos Mapa de Eficiência, eles contam com uma biblioteca de projetos. E eu vou abrir aqui os últimos que foram inseridos. Além desses, é claro, tem vários outros que a gente vai conversar aqui. Bom, aqui foi só um resumão, assim, para vocês entenderem tudo que vai acontecer na live de hoje. E a gente também está aberto para qualquer dúvida que for surgindo, a gente está de olho aqui no chat. Na verdade, o pessoal aqui da nossa equipe vai ficar captando. Se tiver alguma pergunta aqui, a gente já vai responder daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Ó, vou dar uma olhadinha aqui da onde o pessoal está falando. Olha só, tem pessoal da Colômbia também. Isso, inclusive, é uma das atualizações que a gente vai falar hoje.
E para quem está aqui nos assistindo e não fala português, fala espanhol, inglês, não sei se você está conseguindo me entender, mas o que a gente vai fazer depois que passar essa live, a gente vai passar pelo processo de legendagem, tá? A gente não consegue fazer isso atualmente de forma simultânea. Por enquanto ainda não, né? Não, por enquanto ainda não, mas do jeito que está avançando... Daqui a pouco a gente já vai conseguir, mas por enquanto a gente ainda não consegue. Então, essa transcrição vai ser feita depois. Então, se você quiser assistir mais tarde, você pode assistir mais tarde, ou se quiser ir assistindo agora e depois ficar alguma coisa que você não entendeu direito, assistir depois, pode ser também, vai estar ali disponível depois também na plataforma com as legendas. Certo, pessoal? Ó, pessoal dos dois... Pessoal de Guarulhos, São Paulo, aluno dos dois. O pessoal está falando sobre tradução, então pedi para o pessoal. De Mogi das Cruzes, fiz o workshop, eu não consegui comprar domingo. Olha só. Olha só, vamos aprender do zero. Só. Então agora você vai ter uma ideia do que... Segunda chance. Né? Não, melhor momento, né, na verdade. Melhor momento. Aqui junto com os outros exploradores. Isso aí. Certo, ó, pessoal de São Paulo, de Campinas, São José dos Campos. Certo, pessoal. E olha só, a Maria falando, estou trabalhando em um escritório de arquitetura e interiores mediterrânea que está migrando para o BIM. Olha só, estou indo atrás aprender do zero. Então você está no local correto, porque as aulas do mapa de eficiência, tanto para interiores quanto para arquitetura, você vai aprender realmente desde o zero, desde o nunca nem abrir, não sei nada de Revit, e depois que você tem essa base, onde você vai aprender ali a interface do programa, a parte inicial dos comandos, tudo isso, depois que você tiver essa base bem consolidada, a gente começa então a desenvolver juntos um projeto. E no curso de interiores é um projeto de interiores, que a gente começa pela parte do levantamento, e no de arquitetura a gente começa então pela parte ali do terreno, né, marcando o terreno, e depois a gente começa já desenvolvendo o conceito do projeto. Nos dois casos, a gente vai seguir um fluxo de projeto e é diferente, tá? Então, quando a gente faz um projeto de interiores, é diferente do projeto de arquitetura. Mesmo a gente tendo ali algumas entregas, algumas etapas, é diferente a forma que a gente vai desenvolvendo esse projeto. E cada um dos cursos, ele vai, então, acompanhando esse desenvolvimento. Então, no curso de interiores, ali no fim, você vai ter esse projeto completo, né? Que vai ter um arquivo do projeto executivo, e o mesmo para o projeto de arquitetura. A gente vai passar ali pelo estudo preliminar, pela entrega da prefeitura, e lá no final a gente vai ter a entrega do projeto do caderno executivo. Sim. Certo? Vamos lá. E o de arquitetura já está aberto? Sim. Os dois cursos, no caso, eles estão disponíveis. Se você quiser até saber mais em relação a isso, a valores, enfim, para como faz para comprar, já adianto que se você é aluno só de um dos cursos, ou só de interiores, só de arquitetura, você tem um desconto. Então, quem já é aluno tem desconto para se tornar um explorador do mapa completo. E quem é aluno de mapa para interiores, inclusive, tem um desconto bem grande, né, para entrar no mapa para arquitetura, que vale salientar, se você é aluno do mapa para interiores, ainda não faz parte, aproveita esse benefício, porque ele vai encerrar, né, em breve. Então, se você ainda não faz parte e quer aproveitar as últimas chances de você fazer parte do mapa para arquitetura com esse desconto sem precedentes, para quem já é aluno de interiores, aproveita. Bom, então vamos lá. Vou começar, então. Olha, Jéssica, parabéns pelas aulas em vídeo. Eu explico muito bem, muito obrigada. Curso Arquitetura. O Márcio, então, é aluno de arquitetura. Demais. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho dos dois mundos por aqui. Bom, eu já separei aqui, deixa eu colocar. Vou compartilhar a tela com vocês, pessoal. Vou só maximizar aqui algumas coisas. Eu já tinha deixado aberto. E eu vou entrar agora por dentro da comunidade.
Então, vou entrar aqui dentro do curso e vou começar a mostrar para vocês todos os detalhes sobre o curso. Então, aqui a gente está no curso de interiores. Não estão vendo ainda, tá? É porque eu não tô, ainda não tô compartilhando a tela mesmo. E aqui a gente vai ter, então, o curso de arquitetura. Para o pessoal que está pedindo inscrição, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link do nosso WhatsApp. Se algum de vocês tentou entrar em contato com o WhatsApp ontem, a gente teve uma trava no servidor e ele voltou agora. Então, mas eu vou deixar o link para vocês poderem acessar o nosso WhatsApp. Então, caso você não seja aluno do Mapa e queira saber mais informações sobre como entrar para a metodologia e começar a transformar horas de trabalho em minutos junto com a gente, com os nossos alunos que estão atualmente em 95 países, vou deixar o link no WhatsApp, do nosso WhatsApp, no chat, e aí vocês podem clicar ali e entrar em contato com a gente. Está fixado ali, inclusive. E aí vocês conseguem entrar em contato com o suporte do Mapa direto para tirar as dúvidas de como faço para entrar, quais são as melhores oportunidades de inscrições nesse momento. Bom, e agora, falando aqui com quem já entrou nessa semana, no caso, semana passada, o que aconteceu? Diga. Lembrando que a gente tá focado aqui na live e vai responder depois, né? Então, se você aproveita a live aqui, depois, ou manda mensagem ali, depois a gente resolve. Isso. E o time também está trabalhando aqui, nos auxiliando na live, então acho que, por enquanto, perfeito. O pessoal tá um pouquinho off, mas depois a gente responde por aí. É isso aí. Certo, vamos lá. O Fabiano falou que... lembro do Fabiano, ele ganhou do Interiores no sorteio e comprou da arquitetura. Demais. Então, sobre a liberação das aulas. Na hora que você compra o curso, vão estar ali disponíveis algumas aulas para você visualizar, mas ainda não é o curso completo. Então, no curso para interiores, são 8 módulos com 92 aulas, e isso dá mais de 25 horas de conteúdo. Já no curso para arquitetura, são 108 aulas que já vão estar ali liberadas, que é até o módulo 6, e isso dá mais de 37 horas de conteúdo. Então, você tem ali uma semana para consumir todo esse conteúdo, vai ter ali também nos módulos iniciais os arquivos, você pode acompanhar. Depois que passa, então, o período de garantia, no 8º dia, daí sim, é liberado tudo para você. É liberado o restante das aulas, assim como todos os materiais complementares, que inclusive a gente vai ver agora junto aqui com vocês, como que você faz para acessar, quais são os materiais que foram liberados por último, né? Então, tudo isso vai ser após esse período. O mesmo vale para a solicitação da licença estudantil. Então, se por acaso você não sabe, que está aqui nos assistindo, se é aluno ou não do Mapa, o curso Mapa de Eficiência, tanto para interiores quanto para arquitetura, possui certificação como curso de extensão universitária com esse certificado reconhecido pelo MEC, através da FEX Educação. Isso significa que, quando você é aluno dos cursos, nós podemos emitir um atestado de matrícula e, a partir deste atestado de matrícula, você consegue, então, a licença estudantil do software Revit. Só que esse atestado, ele só é liberado depois desse período de garantia também. Nesse período inicial, você pode, então, baixar o Revit, que existe a opção de 30 dias gratuitos. Então, você pode baixar ali o software, usar ele no período de teste, e depois você pode, então, converter, né? Trocar do período de teste e, então, usar a licença estudantil para ter o software gratuito durante os seus estudos, para você, então, aprender a metodologia do Mapa da Eficiência. Então, isso é bem importante de salientar por aqui. Olha só, comentário da Mariane. Aluna do Combo aqui, o curso é maravilhoso, ainda tem que colocar algumas aulas em dia, mas o curso é bom demais, eu estou em constante evolução.
Que o William falou, estou ansioso demais com as famílias voltadas ao urbanismo, trabalho na prefeitura e as que tem já ajudam muito. Olha só, teve atualização disso no último. Atualização. Beleza, então. Eu coloquei um aviso ali para os nossos alunos de fora também sobre a tradução simultânea. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui, eu vou compartilhar com vocês a plataforma do mapa. Vou até abrir aqui a página inicial também. Só um minutinho aqui, pessoal, que já vou entrar dentro do curso e vou mostrar para vocês ali como vocês fazem para navegar, para quem ainda não fez isso, né? Pode ser que você já tenha feito, mas eu já vou mostrar para você. Entrar aqui na área de membros, então. Aqui. Inclusive ainda tá da jornada aqui. Bom, vou compartilhar então aqui a minha tela com vocês. Isso aí. E, peraí, deixa eu só fazer tirar aqui a barra de tarefas para... Aqui, cortando. Tá. Hoje estou aqui no desk do Marcos. Botei de volta. Tá, beleza, vamos lá. Então, aqui a gente está dentro da plataforma, tem esse banner aqui, e aqui abaixo você tem continue de onde parou. Então, nesse caso, vai ter o curso para interiores e o curso para arquitetura. Para quem é novo por aqui, a nossa identidade visual para o curso de interiores é laranja e a identidade visual para o curso de arquitetura é em azul. Então, sempre que você vê algo em laranja, vai ser do curso de interiores e em azul vai ser do curso de arquitetura. Então, por isso a gente já consegue, de forma visual, saber que aqui é interiores, aqui é arquitetura e aqui, por exemplo, é em relação ao curso de interiores. Aqui a gente tem ainda esses banners que estão ainda disponíveis, mas não por muito tempo. Que você consegue acessar gratuitamente as primeiras aulas ali do curso de arquitetura, o primeiro módulo, na verdade, e uma aula do curso de interiores. E depois aqui a gente tem os outros, todos os cursos por aqui. E para você continuar, é só você, então, clicar aqui de onde parou. Aqui nesse caso, já deixei separadinho. Opa, não era esse aqui. Aqui. Já deixei separado. Aqui a gente tem, então, o curso de interiores. E a gente está na primeira aula. Então, aqui na direita, a gente vai ter os módulos. É só clicar aqui e ele vai mostrar as aulas que fazem parte. E aqui, quando eu clico, ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma pesquisa. Se vocês puderem, inclusive, responder ela, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E aqui a gente tem, então, essa primeira aula. Logo aqui abaixo, a gente já tem o suporte, por exemplo, o e-mail do suporte e algumas informações gerais, inclusive sobre a licença estudantil, suporte ao aluno, OC Club no Discord. Então, quando você clica aqui, por exemplo, nessa aula de suporte ao aluno, você vai conseguir ver todos os e-mails. Não vou colocar agora, né? Porque como tem gente aqui que não é aluno do mapa, mas aqui a gente vai ter todos os e-mails. Aqui a gente tem a comunidade OC Club no Discord, que é a comunidade para os alunos, onde basicamente no Discord a gente consegue ter ali reunido, como se fosse um WhatsApp organizado, tá, para você dizer. A gente vai ter ali as conversas e do lado vão ter os tópicos. Então, em vez de você ter ali os seus contatos, igual no WhatsApp, você vai ter quais são cada um desses tópicos. Desculpa. Aí assim ficou melhor. Você vai ter como cada um dos tópicos. E aqui você vai encontrar o link. Então, ó, aqui está o link para você entrar na comunidade. E sempre, pessoal, nos 3 idiomas, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que tem espanhol, inglês e português. Então, todo o curso está disponível com todos os textos, enfim, nesses 3 idiomas. Assim como as legendas. Então, aqui, quando eu venho nessa primeira aula,
Veja essa aqui do bem-vindo. A gente vai ter aqui as configurações e deixa eu pegar aqui o curso de arquitetura, que acho que até tá melhor a gente conseguir visualizar. Só um minutinho. Acabou não ficando na mesma É muito aba. bacana. É por isso que eu estava com tantas saudades da live do mapa, que é uma maneira da gente conseguir conectar direto com os alunos exploradores. Eu vou dizer que muita coisa que a gente cria dentro do desenvolvimento e inovação, que é um dos times da metodologia do mapa, hoje em dia a gente divide o mapa em 3, vamos dizer assim, né? Metodologia, desenvolvimento, inovação e suporte. E dentro do desenvolvimento e inovação, onde a gente desenvolve os templates, as famílias, e a biblioteca de materiais, a biblioteca de projetos, bem como a biblioteca inteira de famílias. Uma coisa que a gente sempre ouviu, uma coisa que a gente sempre fez foi ouvir os feedbacks, os pedidos dos nossos alunos exploradores do mapa. Então, muito do que vocês utilizam hoje em dia como metodologia, vamos lá, da elétrica até o cálculo luminotécnico automatizado, pode ter vindo de sugestões ou pedidos de vocês, ou de qualquer aluno do mapa que esteja presente nos atualmente 95 países, que nos sugeriu algo, e a gente ouviu, e criou, implementou na metodologia, né? Então, tudo que a gente cria aqui hoje em dia é voltado para o mercado, e muitas vezes os feedbacks de vocês contam muito nesse ponto, até porque poderíamos ter o maior conhecimento de mercado do mundo e não teríamos a informação que temos justamente por vocês estarem em tantos países, né? Então, sem dúvidas, é gratificante demais. E a Amanda colocou ali, ó, aluno do Combo, eu adoraria ver famílias de equipamentos hospitalares para clínicas. Então, sem dúvidas, a gente vai deixar anotado no futuro. Bem como, eu acho que quando a Jéssica colocar ali o nosso roadmap, eu não sei se vai ser pauta aqui da nossa live, eu vou mostrar onde vocês, então, conseguem mandar uma sugestão diretamente pelo roadmap, tem um botãozinho, e vocês enviam o pedido de vocês, cai direto para o time, e a gente vai lendo um a um, tá bem? Só um adendozinho aí, enquanto tu abria. Aqui só mostrando para vocês, então, em relação às legendas, é aqui que a gente consegue ativar, e aqui a gente coloca, então, inglês, espanhol, que pode ajustar o estilo aqui também, e com isso, quando a gente der, então, aqui, play, ele vai começar as legendas, e aqui também a gente vai ter na descrição, e todas as aulas, pessoal, se eu pegar qualquer aula aqui, ó, pegar aqui, estudo e conceito, a gente sempre vai ter a parte com a descrição, né, o que é aquela aula, e um índice. Então, aqui a gente vai ter o índice também nos 3 idiomas, e aqui abaixo, então, a gente tem a seção também dos comentários, que é um dos locais que você pode tirar as suas dúvidas. Onde você tira as suas dúvidas? Aqui, na comunidade, através do Discord, que a gente falou para vocês, e através também dos e-mails de suporte. Bom, agora o pessoal já está ansioso pelas novidades. Vou só mostrar agora onde que você consegue acessar para os novos exploradores essas bibliotecas. E a gente já vai, então, começar a mostrar que é isso que vocês querem ver, né? Ver a atualização, ver as famílias. Então, a gente já vai começar a mostrar tudo isso. Então, aqui, ó, depois nessas aulas, a gente tem aqui todos os módulos. E aqui na direita, depois, a gente vai ter os módulos adicionais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a biblioteca do mapa. Aqui a gente vai ter a biblioteca de famílias e vai ter um link aqui do Google Drive, ó, acesso à biblioteca das famílias do mapa. O template também, a gente vai ter aqui template do mapa, e quando eu clicar aqui nessa aula do template, a gente vai ter, então, uma descrição, e aqui está o link para vocês baixarem o template para arquitetura. Eu estou mostrando aqui, nesse caso, no curso de arquitetura, mas de interiores vai ser a mesma lógica, tá, pessoal? E aqui, por exemplo, a gente tem guia, e aqui a gente vai ter também um link para vocês acessarem todos esses guias. Isso daqui... Vou jogar você para o outro lado. Tá.
E aqui a gente vai ter também as lives do mapa e também as lives de Revit e as lives de Twinmotion. Tá, então vamos lá. Onde você consegue visualizar todas as atualizações que estão acontecendo? Você vai voltar para a plataforma ainda? Por quê? Só para uma pergunta. Pode ser que eu volte. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Aproveitando que você está aqui, pula para o módulo 17. Pode ser. E dá uma palhinha para o pessoal que vem por aí. O pessoal que vai assistir depois legendado, os que falam espanhol, os hispanohablantes. Como faz para acessar o curso dublado? Então, o curso Mapa da Eficiência para Arquitetura começou a ser dublado, então a gente já conta com um módulo inteiro dublado, e a gente começou esse processo nesse último módulo que foi lançado, mas a nossa ideia é seguir com isso, certo? Então, a partir de agora, a gente vai entrar nesse processo e nós vamos dublar os 2 cursos. Como você faz para ver as aulas dubladas? Aqui embaixo, a gente vai ter parte 1, porque eu acho que está bem a nossa miniatura. Deixa eu tirar aqui. Vai. Vou botar aqui, ó. Logo abaixo aqui da aula, ó, vai ter parte 1 e aqui tem parte 2. Então, a parte 1 vai ser em português e a parte 2 eu não sei se vai sair o áudio para vocês, mas a parte 2 vai ser, então, dublada. Acho que não deve tocar. Não, tá. Olha só, o Thiago falando, comprei o curso dia 1 e estou no módulo 4. Qual curso? Interiores ou arquitetura? Nos diz aqui. Então, ó, só para vocês saberem que tem a parte 1 e a parte 2. E aqui também tem a IA da Hotmart, então você consegue tirar as suas dúvidas. O que essa IA faz? Ela é como se ela tivesse visto o curso inteiro e ela responde com base naquilo que foi visto no curso. Na verdade, vamos dizer que é assim. Tecnicamente a gente pode explicar melhor como funciona, mas ela é tão fiel como qualquer coisa que está dita dentro da aula, né? Isso. Dada a qualidade do trabalho, da descrição e das legendas que a gente tem, basicamente ela vai pegar tudo que foi dito em aula e vai... Então, tem uma dúvida sobre tal coisa, você pergunta para ela e ela vai ajudar vocês. E a gente viu que os nossos alunos têm usado bastante, né? Eu acho que se você quiser tocar o vídeo, por acaso quiser tocar, você coloca aqui para usar essa tela aqui e aí consegue captar no microfone muito provavelmente. Caso você queira mostrar para eles. Mas igual acho que o pessoal consegue entrar ali. Depois testem lá e vejam o que vocês acham da Jessiquinha hablando espanhol. Eu acho que, sem dúvidas, a gente recebeu inclusive feedbacks de alunos brasileiros dizendo que vão aproveitar agora o mapa para estudar espanhol. Nada melhor, né, do que aprender Revit e espanhol ao mesmo tempo. Então, aqui você tem uma outra opção para conseguir tirar as suas dúvidas. Aqui o pessoal já está perguntando sobre a liberação das aulas de arquitetura, se ele está completo, como que tá. Vou aproveitar então isso e já vou puxar aqui sobre as atualizações. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre acesso à plataforma, enfim, qualquer coisa, pode mandar aqui nos comentários. Agora eu vou começar então a falar sobre as atualizações. Então, o curso para arquitetura, ele encontra-se nesse momento em gravação, só que a gente está, olha, na fase final. A gente já está com 87% do curso concluído. E agora, então, isso quer dizer que nós temos 291 aulas já produzidas e postadas. Então, o curso para arquitetura, ele já está ultrapassando o curso de... Já ultrapassou por 50 aulas o curso de interiores. Ele já ultrapassou em número de aulas e também de horas o curso de interiores. E nesse momento, então, a gente está no módulo 17, ele já foi completamente liberado e legendado. Inclusive, o módulo 17 é o primeiro módulo do mapa. É o nosso módulo... Marcos, por que a dublagem do mapa começou pelo mapa para arquitetura e por que começou pelo módulo 17? Começou pelo módulo 17 porque
2 motivos. Um, era final de ano, eu levei o meu computador junto comigo. Para quem não sabe, sou eu que produzo, sou o responsável pela produção audiovisual aqui de tudo que vocês se conectam junto com o nosso conteúdo, inclusive pelas dublagens. E aí, a parte de áudio, vídeo e dublagens é comigo. Estávamos de recesso final de ano e eu queria fazer o teste. Então, as aulas do módulo 17 eram que estavam sendo produzidas. E como era teste, né, teste beta / alfa, a gente implementou pelo módulo 17. Deu super certo e o nosso primeiro módulo, então, já saiu 100% dublado. Inclusive, vale dizer que a partir de agora, todas as aulas que saírem do mapa vão sair dubladas já. Então, sai uma aula em português, ela já sai em espanhol na sequência, justamente por causa disso. Vai ter dublagem em inglês também? Vai ter dublagem em inglês, assim que a parte de espanhol, que cada parte de espanhol for liberada, a gente vai liberando em inglês também. Então, a dublagem é progressiva, então aos poucos a gente vai liberando. E, assim como foi as legendas, né? Em breve vai estar tudo na língua nativa. Então já temos as legendas em 3 línguas, em português, inglês e espanhol, para todos os alunos, tanto no mapa para interiores quanto no mapa para arquitetura. Começamos a dublagem pelo mapa para arquitetura, e aí a pergunta vem, né? Vocês vão dublar o mapa para interiores também? Responda, Jéssica. Sim, nós vamos dublar, só que o que vai acontecer? A gente vai finalizar o curso de arquitetura, que já está no fim, vamos finalizar por agora, nos próximos meses, e depois disso a gente vai começar, então, a gravar novas aulas para o curso de interiores. E essas novas aulas já vão sair dubladas. Então, o que já tem ali está tudo legendado, e tudo que começar a ser produzido de novo vai ser, então, já nativamente liberado com legendas e também com a dublagem em espanhol inicialmente, e depois a gente vai passar também para a dublagem em inglês. E vocês também vão acompanhar todo esse processo aqui com a gente. Então não só teremos as aulas novas, mas todas as aulas novas sairão dubladas. Vamos agora falar sobre as aulas. Então aqui a gente já tem tudo que foi liberado para vocês, todos os módulos. Então, introdução, fundamentos, comandos, a parte de estudo e conceito, que inclusive a gente mostra como criar com os cubinhos, né? Para quem ainda não chegou nesse módulo, como a gente faz para fazer esse estudo, que dá para ver aqui nessa imagem, com os cubinhos, e esses cubinhos eles já vão dar um orçamento com base no Cube. Então, você já sabe, através da metragem quadrada, e dependendo dali do local que você está e qual é o padrão que você vai utilizar, você vai ter uma ideia orçamentária desse projeto, com estudo solar também. A gente já tem também o módulo de paredes e esquadrias completos, e com isso aqui a gente já começa a modelar o curso. Então, aqui nesse módulo, a gente começou a modelar a parte do projeto do conceito. Aqui a gente já começa, então, a modelar as paredes, modelar as esquadrias. Depois, no próximo módulo, a gente vai modelar lajes, pisos, forros. Depois, o próximo é equipamentos e componentes. Então, a gente vai colocar ali as bacias sanitárias, os modelos ali, para você ter os mobiliários, para ter a planta de layout. A gente coloca tudo isso aqui nesse módulo 7. No próximo, a gente começa, então, a documentar esse projeto, tudo que já foi feito. O próximo módulo, então, dedicado aos materiais e pintura. Depois tem um módulo dedicado à parte de topografia e terreno. E teve um pessoal até que nos perguntou, na live que a gente teve da jornada, se ou foi no suporte, agora eu não tenho certeza, mas alguém me perguntou aqui sobre se tinha cálculo de terreno. Então, sim, nesse módulo aqui, a gente já começa a ver as tabelas junto. Então, conforme a gente vai indo, a gente vai mostrando como funciona o template para arquitetura, e a gente já mostra como as tabelas já são preenchidas. Então, ao longo do curso, dependendo da disciplina, sempre vai ter ali uma tabela em relação com aquilo. Mais para frente, daí nos módulos extras, a gente ensina como você criar as suas próprias tabelas. Mas aqui você já vai ter o template com todas as que estão aqui disponíveis para você utilizar com a nossa metodologia.
E sem dúvida são duas metodologias dedicadas, né? Então, cada metodologia você vai aprender Revit, vai aplicar a inteligência de cada mapa dentro da estrutura de um projeto. Então, se tiver interiores, claramente a gente vai fazer lá o cálculo luminotécnico automatizado, ou vai fazer um quantitativo de marcenaria, né? Ou marmoraria. Já no mapa para arquitetura, então, a gente tem cálculo de terreno, cálculo de volumetria e estudo com base no orçamentário inicial do CUB, né? E aí a gente vai avançando. E o pessoal está animado ali com o módulo de paisagismo. Daqui um pouquinho a Jéssica vai falar sobre os próximos módulos. Tá perto. Isso. Salvo engano, é o próximo. Isso. Aqui a gente vai ter, então, como criar novos elementos construtivos, como você criar escadas e guarda-corpos. E aqui tem o playground, como mostrar daqui a pouco. Depois a parte de parede e cortina, como faz brise, ripado. Também vou abrir o playground aqui para vocês conseguirem visualizar tudo isso. O pessoal ficou, na época, eu mostrei bastante nos stories enquanto estava gravando esse módulo. O pessoal gostou bastante. Depois tem um módulo dedicado aos telhados e às treliças. Configurações das vistas e estilos gráficos. E aqui a gente começa, então, depois aqui do módulo 15, a gente já finalizou toda a modelagem do projeto para a entrega do estudo preliminar, que não é muito diferente, inclusive, da prefeitura. Então, esse módulo, a gente mostra como finalizar essa entrega do estudo preliminar para você apresentar para o seu cliente. Então, como a gente gera ali as vistas, quais são os modelos de vista. Para quem não sabe, modelo de vista é basicamente como se você aplicasse um filtro, digamos, no Instagram, que tu vai lá e aplica por cima, não é bem isso, mas enfim, você aplica ali em todos os estilos e aquela planta vai ficar daquela forma que é para plotar. Cor determinada, com fonte determinada. Isso, a gente mostra como faz para ajustar isso. Depois disso, a gente vai para o cliente aprovou o estudo preliminar, a gente começa a detalhar para entregar para a prefeitura e depois a gente vai para a parte, então, do executivo. Então, já saiu também o módulo de lançamento estrutural, onde a gente tem, inclusive, essas vistas aqui. E depois disso, aqui a gente tem, então, os módulos adicionais, que é a biblioteca, template, as lives do Twinmotion e do mapa. E aqui acima... adicionar, inclusive, ainda, né? Porque tem aquele módulo, tem alguns módulos... Cadê o módulo dos ripados? O senhor falou? Tá aqui, ó. Aí, brisa de parede de cortina. E aqui... a imagenzinha da biblioteca ali tá mais... E aqui são os próximos, tá? Então, a gente tá atualmente aqui. Aqui, na verdade, tá ao contrário, tá? A gente acabou invertendo essa ordem, tá, pessoal? Mas pode ficar tranquilos que tá quase. A gente tá agora nesse módulo 18, atualmente em gravação. Já tem algumas aulas, inclusive, ali disponíveis na plataforma. E logo depois disso, a gente tem esse módulo, só que esse é um módulo menor, tá? Que é um módulo como a gente colocar os pontos elétricos e hidráulicos. Então, lá antes, a gente viu como colocar os componentes para a planta de layout. Isso tinha até vaso sanitário, pia. Aqui são os pontos hidráulicos, no caso, que a gente vai ter além disso. Então, vou ter ali um ponto que eu vou colocar, que vai ser, por exemplo, um filtro. A gente vai ver isso. E também toda essa parte elétrica dos pontos, onde vão ser tomadas, interruptores. Então, é um módulo mais enxuto, esse daqui, que a gente vai liberar. E depois vem paisagismo, tá? Então, agora sim, estamos no paisagismo. E depois, dá para se dizer que tá praticamente pronto, né? O projeto. Quando a gente terminar essa parte do paisagismo, a gente vai ter alguns módulos que aqui já vai ter a entrega, então, da prefeitura, já vai ter sido entregue. E daí a gente tem, então, esse módulo de integração de disciplinas, que é como a gente faz para integrar tudo isso com os outros profissionais que fazem ali o projeto estrutural, o projeto hidráulico. Então, vai ter esse módulo dedicado a isso. E depois a gente tem, então, a parte dos detalhamentos. Até, inclusive, aqui tem uma atualização que a gente fez que não está aqui. A gente acabou juntando esses dois. Então, modelagem e detalhamentos vai ser... Modelagem e documentação vai se tornar um único módulo. A gente já detalhou muita coisa, então aqui a gente vai ter eles juntos. E a gente vai ter, então, esse módulo dedicado à finalização plotagem do executivo. E daí, depois que a gente
Então, entregar esse módulo aqui vai começar a contar. Então, como o pessoal falou, só começa a contar depois de a gente entregar esse módulo da parte executiva. E depois a gente vai ter aqui alguns módulos que são adicionais, que é o de reforma e como criar as tabelas e os módulos de Twinmotion. E, inclusive, aqui... O Thiago comentou, inclusive, aqui demais. Achei que eram 18 módulos, bom demais. Vi 291 aulas, achei que era isso. Não. Tem mais. Tem mais, tem bem mais. Bom, tem sido uma jornada intensa de desenvolvimento do mapa arquitetura. Sem dúvidas, aprofundamos muito o mapa para arquitetura, que não vamos dizer assim, ele não é um curso superficial. Embora você possa começar do zero, absolutamente zero, nunca encostei no Revit e chegar nesse nível de detalhe. Os nossos alunos, eles têm resultados em média nos primeiros módulos, porém tem muito conteúdo adicional e sem dúvidas para chegar nesse nível. Eu também estou ansioso pelo módulo de paisagismo, porque faz um bom tempo que a gente desenvolveu o sistema, e o sistema avançou bastante desde que a gente começou a desenvolver, então sem dúvidas é muita coisa legal nos próximos módulos também, e eu acho que vai valer a espera, porque a gente teve um bom tempo para maturação e desenvolvimento de muitas coisas que serão mostradas nessa parte. Então, estamos animados aí para essa parte dos próximos módulos do mapa para arquitetura. E esse site aqui que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é público, então vocês podem ter acesso, tá? Inclusive, se quiser até mandar para eles o link. E aqui a gente tem essas abas, ó. Então, antes eu estava na arquitetura e aqui é no de interiores. Aqui eu não vou entrar em detalhes, pessoal, mas basicamente aqui você consegue visualizar quais são os módulos que fazem parte do curso para interiores. Ei, Jéssica, será que eu respondo para eles? Eu tô na live do mapa, né? Eu posso soltar spoilers aqui, com base no que o pessoal tá falando aí. A gente tem um módulo que tem conexão com IA no mapa para arquitetura interiores. Foi uma live do mapa. A gente cria... Deixa eu ver se ela tá aqui. Se tu pesquisar por IA aí no roadmap, tu acha. Acho que a gente congelou a câmera. Vamos ver se é só aqui no meu computador. Não. Vamos lá. O conteúdo desse curso de arquitetura está insano. Tem cada detalhezinho como solucionar, e ainda vem mais conteúdo. Vem bem mais conteúdo por aí. Quem é que perguntou sobre a IA? Não é um curso superficial, sem dúvidas não. E o que vocês têm a dizer sobre o mapa e as IAs que estão avançando cada vez mais? Temos aí, ó, famílias de conversões e calungas. Clica aí. Mas não é Não é a live, mas é o resultado da live. Então, temos uma aula dedicada, assim, vamos lá. O que foi produzido de aulas com IA, né? A gente mostrou um pouquinho do nosso assistente virtual ali, de IA dentro da plataforma. Temos uma aula no mapa que a gente mostra como criar esses elementos de humanização, os calungas, né? Com IA. Então, a gente tem todo um processo de conversão de elementos, né? Conversão de bloquinhos, calungas, e criação de famílias de humanização com IA. Então, essa é uma aula que saiu já faz um tempo, e ela segue sendo atual, sem dúvidas. Também temos já uma biblioteca criada, mas vocês podem, como a gente sempre diz, né? Não só disponibilizamos, mas ensinamos vocês a criarem os seus próprios as suas próprias famílias. Válida para ambos os mapas, inclusive, né? Tá ali mapa Inti e mapa Arc. A gente tem nessa imagem aí uns laranjinhas, e na imagem de cima ali daquela fachada a gente tem um calunga azulzinho. E aí eu não sei se eu posso falar mais sobre IA e sobre o mapa e o que o futuro dirá. Aí cabe a Jéssica me contei aí que normalmente eu acabo soltando uns spoilers. Se vocês ficarem atentos, e bem atentos, à live de hoje, a Jéssica vai abrir o Revit depois? Vou. O Revit já tá aberto? Tá. Se tu abrisse o Revit do zero, provavelmente eles iam ter um spoiler. Entendi. Aí você escolhe se você quer mostrar o spoiler
para eles ou não quer mostrar o spoiler. É questão. Aí vou deixar com a Jéssica se a gente vai ter um easter egg, um spoiler aí para quem estiver atento na nossa aula ou não. Vou deixar no ar aqui então. Mas o futuro é promissor e estamos muito animados. Olha só. Eu acho que para bons entendedores, eu acho que essa frase toda aí já deu para entender. Tem alguém perguntando, agora eu não perdi aqui, sobre paisagismo, se consta também no curso de interiores. Então, a parte de paisagismo, atualmente, ela é exclusiva para o curso de arquitetura. A gente tem toda a parte paisagística mesmo, então isso faz parte do curso para arquitetura. Em interiores, a gente tem algumas plantinhas, tá? Mas não é paisagismo. De interiores, né? Tem várias plantinhas. Plantas internas. Tanto que aqui, se a gente ver até o que foi lançado, que tem bastante coisa, a gente vai falar mais sobre isso. Aparece nas vegetações. Tem pesquisa por vegetações. Aí vai aparecer. Não, essas aqui são as de arquitetura. Essas são as de arquitetura. Né? Espetacular. Que o pessoal está perguntando. Isso daqui são as vegetações no curso de arquitetura. Eu não sei vocês, mas passa o tempo e eu continuo achando cada vez mais bonitos. Vamos ver se tem aqui mais para baixo. Ali, aqui, ó. Pronto. Aqui chegamos. Aqui, pessoal. Na verdade, isso aqui que eu estou mostrando para vocês nem é escopo da live de hoje. Por quê? Porque isso aqui são atualizações de antes. Faz um tempinho de anos anteriores. Então, de anos anteriores, não é de 2025. Legal, não tinha nem roadmap ainda. Muita coisa aconteceu em 2025. Inclusive, vocês não têm noção das saudades que a gente estava de estar ao vivo aqui então com vocês, aqui, que são alunos, justamente porque emergimos em desenvolvimento ano passado, emergimos em metodologia ano passado, muita coisa aconteceu. E é bacana estar aqui apresentando para vocês sistemas de esquadrias, tudo foi atualizado e teve muito trabalho ano passado. É legal estar aqui apresentando tudo isso de maneira condensada. Acessem esse link depois. O link está lá no Discord, também é uma novidade. Dentro do canal Roadmap, a gente tem os links diretos para vocês acessarem aí. Aqui tem bastante coisa. Eu estou na pasta de lançado. Tá? Inclusive que você está aqui, lá em cima tem um botãozinho, enviar ideia. Clica ali. Ao clicar em enviar ideia, você pode descrever, né, o que você o que gostaria de poder fazer, como é que isso ajudaria e qual a importância disso para si. Já está em português de Portugal aí. Não é importante, melhorias desejáveis, importante, essencial. Então é o seguinte, você pode descrever, bota o seu e-mail e envia. E os itens de desenvolvimento que estão em progresso, clica ali, por exemplo, em um item qualquer dentro do roadmap que tenha sido lançado ou que esteja em desenvolvimento. Pode ser no progresso, lá na primeira barra. Lá. Então você vai em progresso, clica em... pode ser famílias de podotátil, pode ser isso aí. Então, se vocês rolarem ali para baixo, rola um pouquinho mais. Deixa eu ocultar isso aqui. Aparece ali, qual a importância disso. Então, vocês podem votar aí, se não é importante, melhorias desejáveis, importante ou essencial. E conforme vocês votam, a gente vai sabendo. Então, é uma maneira de vocês também direcionarem ou contribuírem para a gente saber o que vocês estão mais ansiosos aí, que a gente libere dentro do que está sendo desenvolvido. Então, isso é o que está em progresso no momento. Isso. Pelo roadmap, tem o caminho para achar a família ou só pelo Discord? Fico na dúvida sobre isso. Como o roadmap é um site público, a gente coloca informações mais descritivas sobre o que é cada atualização, tá? Dentro do Discord, você consegue achar o canal, o caminho certinho. E também, esse é um outro ponto que, como a gente atualiza a biblioteca, pode ser que esse caminho varie e a gente teria que ali alterar. Então, é uma maneira de a gente conseguir manter tudo atualizado sempre, sem ter que ter retrabalho nesse aspecto. Mas, cada vez que a gente coloca algo novo dentro do Discord, no canal Roadmap, que está embaixo desse canal que você está, a gente tem, então, o caminho sempre direcionado para cada um dos itens. E vocês conseguem achar com facilidade também. Vale dizer que dentro do Discord, não sei se vai chegar a mostrar o Discord daqui um pouquinho, você pode pesquisar, então fica super fácil de vocês acharem qualquer coisa que vocês estejam um pouquinho perdidos. Caso vocês se percam também,
é só chamar a gente ali no Discord, dar um hello pra gente aí. Vou mostrar só essa parte aqui Depois eu volto que eu tô... Vou mostrar a tela aqui, então. Já voltei. Tá. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem a parte do... Ó, isso que é o Discord. Então aqui a gente tem as conversas. E aqui, por exemplo, eu tô no Roadmap. Não sei se não tá muito pequeno até. O Discord acabou ficando... Não consigo controlar o tamanho, mas acho que dá pra ter uma ideia. Aqui a gente vai ter... Deixa eu ver se eu clicar no mais, não. Tem tudo que foi lançado, ó. Então aqui você encontra em Dedias onde que tá a pasta ali da biblioteca, tá? Então aqui a gente coloca as últimas novidades. Inclusive esse arquivo aqui que eu vou abrir daqui a pouquinho também. Bom, vou voltar então aqui. Voltando aqui para o roadmap. Queria saber, a Lídia perguntou, queria saber se o Twinmotion não está vinculado automaticamente com o Revit Socorro. Você está usando a última versão do Revit, talvez? Às vezes, as versões, quando saem, não tem uma integração imediata. Vale você cuidar isso quando você vai atualizar. Mas, teoricamente, vai estar no mesmo botãozinho dedicado, se você tiver no Revit 25, por exemplo. Isso. Ali perguntaram sobre se o curso de arquitetura aprendemos a criar famílias paramédicas. Por enquanto, ainda não está no escopo do curso. Em interiores tem um módulo que a gente mostra ali como criar algumas famílias, então nos interiores já existe isso. De arquitetura, por hora, ainda não está previsto essas aulas por aqui. Quem sabe a gente coloca aí um módulo de personalização. Vou botar aí no ar, aí vocês colocam no comentário o que vocês acham. Por exemplo, módulo de paisagismo entregue. Depois que a gente finalizar, a gente pode avançar dentro de alguns pontos específicos no mapa, por exemplo, como criar novas vegetações, e aí vocês podem criar a parte da simbologia, e podem colocar dentro das famílias de vegetação, e aí vocês podem expandir a biblioteca de vocês com base nas necessidades de vocês. Eu acho super importante. O que vocês acham? Coloca no comentário aí, e aí a gente pega esse feedback e leva para frente. E aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês até na parte dos lançados. Agora vamos aqui para o que é de atualização. Temos a reestruturação, então, da biblioteca do mapa. Então, onde que você acessa a biblioteca? Quando eu mostrei antes para vocês ali a parte do curso. Deixa eu entrar aqui. Tentei pegar uma versão anterior do Twinmotion. Mas a versão do Twinmotion você pode pegar a versão mais atual que for. Mas é a questão do Revit. Se o Revit for compatível com o Twinmotion, ele vai ser compatível com todos os Twinmotions, né? No caso, 26 é a última versão. Em breve, se não está ainda, deve sair, né? Mas se você entrar, por exemplo, na 25, ele vai ser compatível com todas as outras versões anteriores linkadas. Olha só, aqui, pessoal, eu estou no curso de interiores, tá? Lá para baixo, nesse caso é o módulo 22, tem templates e bibliotecas, e conforme você vai clicando aqui, ó, biblioteca de famílias, você tem os links, ó. Então aqui você acessa template, daí tem aqui o link para você baixar, então aqui você vai acessar as bibliotecas de famílias. Atualmente a biblioteca de famílias ela tá num drive, tá? Um drive que a gente precisa liberar vocês, porque é exclusivo para quem é aluno do mapa, e é ali que você vai ter toda essa biblioteca. E o que a gente atualizou é que a organização das pastas para interiores e arquitetura agora está igual. Então, antes não era assim, o que causava uma certa confusão, e a gente, então, deixou a organização exatamente igual nos dois locais, e assim fica mais fácil para vocês conseguirem entender. O mapa para arquitetura ele tomou uma proporção gigante. E aí a gente aprendeu muito em questão de organização e implementou melhorias de organização. Essas melhorias elas vão refletir em ambos os mapas, então, sem dúvidas, vocês vão começar a ver as coisas cada vez com mais unidade, né, dentro do mapa. Então, tudo que a gente apresenta para o mapa para arquitetura, hoje em dia, vai acabar refletindo no mapa para interiores em breve. Eu queria mostrar agora para vocês uma outra novidade que saiu, então, ali no último ano, que são os guias. E isso também está aqui no roadmap, olha só, guias.
Então, a gente tem vários guias hoje em dia, que basicamente é um manual. Você pode clicar nesse card, por exemplo. Aí. Então, ó, a gente tem os guias da prefeitura. Então, mesmo as aulas da prefeitura ainda não o módulo não estar 100% liberado, né, que a gente está gravando ele nesse momento, você já consegue fazer o seu projeto vendo esses guias. Então, tem o cálculo das áreas, um específico para ventilação e iluminação natural. Então, tem uma série tem as tabelas ali para ver se está atendendo. E vale ressaltar, inclusive, que essa questão do cálculo de área a gente fez abrangendo o maior número de prefeituras possíveis. Então, dependendo da prefeitura, tem algumas exigências. Então, a gente fez uma análise das prefeituras aqui, das principais capitais do Brasil, e viu o que se pede em relação a cálculo de áreas. E a partir disso que a gente criou, então, esse cálculo. E se você que está aqui nos assistindo não é do Brasil, é de fora do Brasil e for diferente do que você vê aqui nesses guias, você pode enviar esse feedback aqui para a nossa equipe que a gente vai ver e ajustar para também atender às suas necessidades. É um sistema extremamente inteligente, extremamente adaptativo e foi pensado exatamente para isso, justamente porque a gente tem alunos em tantos países, né? Não adianta a gente criar que funciona, áreas funcionam aqui e não funcionam no resto do Brasil. Então, se não funciona no resto do Brasil, também não funciona em a adaptabilidade sempre foi um ponto forte de tudo que a gente desenvolve aqui e não podia ser diferente, né, no cálculo de áreas. Então, quanto mais automatizado, quanto mais inteligente, quanto mais adaptável for, melhor para cada um que usa a metodologia. Quem faz parte do mapa para interiores, sabe, ou quem não faz parte ainda, inclusive, está aqui, caiu de paraquedas. Vi um pouquinho disso dentro das aulas da jornada na semana passada, onde a gente mostrou o cálculo luminotécnico automatizado, né? E dá para dizer que toda a inteligência de quantitativo hoje em dia segue mais ou menos esse nível de experiência, onde você vai projetando e a gente extrai quantitativos que são surreais, né? O quantitativo, vamos lá, vou lançar um projeto no mapa para arquitetura hoje em dia, eu começo a desenhar os cubinhos lá para definir a fachada, distribuição volumétrica, estudo de viabilidade, ou até estou sentado com os clientes e estou vendo quais ambientes vão ser, né, o escopo do projeto lá, o programa de necessidades. Olha só, E você extrai um monte de informação, automatizada já, com pré-orçamentário, que sem dúvidas direciona em curtas etapas, né? Passa um belo de um filtro para os clientes, traz segurança, aprova projetos mais rápido. Então, conforme vocês vão avançando, o nível de informação vai avançando e a qualidade quantitativa também acompanha. Então, o quantitativo não para por ali. Então, a gente chega lá no executivo com algo surreal, né? Vou compartilhar assim, ó, só rolar, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes para vocês entenderem como que funcionam esses guias, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse guia que é sobre navegador de projeto. Então, basicamente, aqui, ó, você vai ter uma explicação de como que é o navegador de projeto e como que ele funciona. Deixa eu dar um zoom, talvez. E como que ele funciona. Então, esse é o primeiro. Aqui o segundo guia é em relação ao levantamento e reforma. Então, esse material aqui, apesar do módulo, é um módulo extra, ainda não foi liberado, você consegue fazer também através desse guia aqui, que ele vai mostrar, então, como essa parte de construir e demolir. Depois a gente vai ter, então, aqui a parte do estudo e conceito. Sensacional o trabalho do time Laranjinha nos guias. E aqui a gente vai ter, ó, passar, sim, né? Aqui como que funciona? Ó, aqui tá a tabela, ó, com base no CUB. Como que funciona? Ó, a porcentagem. Ó. Então aqui você consegue ver, ó, a circulação, tem quanto, serviço. E aqui também tem até o caderno. Ó. Então cada uma dessas etapas vai ter o seu caderninho. Aqui tá tudo o caderno de entrega. Aqui tem as tabelas, enfim, tem como você criar um novo. É um mundo à parte isso aí, né? Aqui é uma coisa que quem não está fora do mapa ainda filtro, subfiltro, é uma maneira que a gente organiza as coisas por aqui, mas enfim, tem aqui um guia de filtros e subfiltros. Aqui estão então os guias para prefeitura. Guia de filtros e subfiltros é poder e controle, né? Ao meu ver, você literalmente consegue filtrar, então, selecionar, controlar inúmeras vistas, elementos, de uma maneira
muito potente dentro do Revit se usar a estratégia e inteligência desses guias aí. Ó, aqui você tem, eu quero ver se tem a parte do resultado. A taxa de ocupação ali tá legal. Aí. Tá. Então, onde fica na prancha, as tabelas automáticas de áreas, as áreas, área de terreno, unidade autônoma, taxa de ocupação, área ocupada, taxa projetada. Sensacional. Isso. Sensacional. Isso aí vocês vão ver em breve. Eu não sei, eu tô animado para essas aulas, na verdade. Agora eu vou... Porque a qualidade de inteligência do que vocês estão vendo nesse guia aí aplicado em aula é algo surreal. Então, sim, essa aqui é uma parte, então, da ventilação, iluminação, aqui vagas de estacionamento, então tudo isso só são as exigências da prefeitura e tá tudo aqui para vocês conseguirem ver através dos guias, tá? Qual foi a cidade que serviu de base? São Paulo? São Paulo, São Paulo foi a cidade de escopo, né? Apesar que o projeto em Pelotas a gente resolveu, porque tem várias coisas em São Paulo que não tem aqui. E vamos lá, São Paulo talvez, São Paulo é enorme, talvez seja nesse aspecto a cidade que deve ter o nível é infinitamente mais complexo. E vamos lá, boa parte dos nossos alunos são de São Paulo também, então sem dúvidas São Paulo é uma excelente referência para a gente avançar, sem dúvidas. É uma boa base aqui para o Brasil. A gente agora, pessoal, a gente vai abrir o Revit? Sim, eu só vou abrir uns arquivos aqui que eu... Esse aqui que eu não abri. Eu vou mostrar alguns projetos da biblioteca. Deixa eu me dar um segundinho só. Ok. Não problema. E aqui agora vou botar para abrir. E esse aqui. Vou mostrar para vocês agora em relação às atualizações. A gente, como a gente falou, nós temos as bibliotecas e projetos, tá? Então até agora a gente tá falando mais de arquitetura. Vamos vir um pouco para o interior, a gente vai indo assim, vai indo de um lado para o outro. Interiores e arquitetura. Agora eu vou mostrar para vocês as novidades em relação... Deixa eu colocar aqui. Deixa o navegador de projeto aqui. Aos projetos que foram liberados. Na biblioteca do mapa. Okay. O BX, é. Você... Daqui. Vou cortar só aqui. Dá uma olhada. Pode ser uma olhada nisso aqui. Então... Vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Pode soltar até a parte do jardim, sabe? Aí. E aqui... Aí, legal. Tá, melhor até mostrar por aqui. Que... Vamos lá. Então, a gente tem um banheiro. E a gente tem também um quarto infantil. Tá? Então... Vamos lá. Tem alguma aula que fala sobre estudo solar. Sim. Não só uma aula. Eu não sei vocês. Quem é aluno do mapa assistiu essa aula aí pode falar. Mas, na minha opinião, eu não tinha entendido uma série de coisas sobre posicionamento solar e sobre comportamento do Sol até assistir essa aula na faculdade de arquitetura. Sendo bem sincero, a gente tem uma cadeira extensa de bioclimática aqui na Faculdade Federal. Mas a aula que a Jéssica deu
eu acho que foi nos primeiros módulos, né, de topografia, foi? Aquela aula Na verdade, é estudo e conceito. De estudo e conceito, quando ela explica a questão do solstício e como funciona o Sol aqui, como é que funciona na Europa, um negócio assim, foi, assim, incrível. Então, vale demais vocês assistirem aquelas aulas do módulo de estudo e conceito. Bom, vamos lá, então. Vou mostrar aqui para vocês. Esse é um dos projetos que foi liberado, então, ali na biblioteca de projetos, e esse projeto já está todo anotado, tá? Então, a gente tem aqui a parte do executivo, aqui a gente tem os 3Ds desse projeto, que é o dormitório infantil. Depois a gente vai ter aqui a planta baixa técnica e as elevações desse projeto. Então, ele já está disponível ali na biblioteca. Outro projeto é esse daqui, ó, que é um banheiro. Então, aqui a gente tem o 3D e da mesma forma a gente vai ter aqui, ó, a planta baixa técnica, elevações. Então, tudo isso vocês vão conseguir, então, ter acesso a esses dois arquivos. Vou aproveitar agora que eu já estou aqui na parte de interiores. Então, isso aqui são os 3Ds. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal fazer um ajuste aqui nesse arquivo. Pessoal do time que estava oculta a caixa de escopo. Até eu fiquei um pouco perdida depois. Eu vi que ela estava oculta, tá? Então, só tem que desocultar ali para o pessoal conseguir mexer. Isso aí a gente já ajusta e já coloca ali de volta. É bom, o Emerson comentou que teve um cliente que se assustou com a quantidade de informação de estudo solar. Sem dúvidas, mostra um pouquinho de conhecimento da autoridade, né? Se você mostrar bem ali na apresentação, é espantoso mesmo. Tá, aqui não vou fechar agora esses arquivos. E quero mostrar agora, começar a mostrar para vocês os playgrounds, como a gente falou. Então, os playgrounds é basicamente alguns módulos aqui que a gente tem dispostos que a gente consegue utilizar, então, para os projetos. Esse playground aqui ele está em desenvolvimento, então isso significa que a gente tem aqui alguns módulos base e em breve a gente vai ter mais coisas disponíveis aqui para vocês, inclusive a gente aceita sugestões de vocês. Seria legal ter aquele módulo lá já pré-pronto, então nos envie que a gente vai mostrar para vocês. Para quem não sabe do que a gente está falando, eu não sei se a gente tem isso também documentado dentro do roadmap, ou se ainda está aberto o roadmap. A gente teve uma aula onde a gente apresentou um pouco sobre essa atualização. Já foi liberado, uma live, na verdade. Um pouco sobre essa atualização no sistema de marcenaria e marmoraria, onde você consegue criar e replicar qualquer coisa. Porque, para quem conhece o método do mapa, sabe que é possível criar exatamente qualquer coisa que esteja dentro do seu limite da criatividade. Então, toda vez que a gente acha que a gente chegou no limite, vão aí vocês, não é nem a gente mais, e criam algo incrível com o nosso querido Lego criado para projetar interiores. E sempre foi um desejo de muitos de vocês poder criar e replicar isso, porque afinal de contas é um sistema muito mais inteligente e complexo do que famílias, e também muito mais flexível e fácil de criar do que famílias, porque é nativo dentro do ambiente de projeto. Porém, das montagens para frente, a gente não conseguia, então, criar e replicar. E a gente mostrou um pouco disso dentro de uma live, e o tema era provençal, né? Então, dentro daquela cozinha provençal, que nós temos um desafio dentro do mapa para interiores. E então, agora a gente pode apresentar para vocês essa estratégia revisitada com alguns componentes que vão ser liberados em breve. Então, literalmente, a partir de agora, não há mais limites para criar, ou seja, a gente tem que testar esses limites e aí a gente pede, sem dúvidas, colaborem com a gente fazendo pedidos para que a gente crie bases replicáveis e aí a gente vai testar até onde vai e vai aprimorando então a metodologia para poder ter mais velocidade
para vocês na hora da criação. Sem dúvidas, criar uma imobiliária é rápido, mas criar com base em algo pré-determinado, já pré-configurado, acelera demais. Então, olha só, o que eu vou mostrar agora aqui para vocês, a gente nunca nem sequer deu spoiler. Os módulos aqui, quem assistiu Jornada viu como funciona. E eu vou mostrar um pouquinho mais agora. É verdade. Só que, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha sempre que anotar tudo, né? Olha só, estou aqui, vou nível 1. Você já vai começar a demonstração largando essa bomba. É isso. Ó, tem esse módulo, tá? Prestem atenção, pessoal. Eu clico aqui e vou pegar a base da identificação. ID, planta de piso, ok. Pronto. Tem as cotas e o ID. Você tá de brincadeira, Jéssica? É isso? Agora, tá? E depois que eu tenho essa base, eu posso modificar como eu quiser, que ele vai adaptar. Vocês acompanharam isso que aconteceu? Eu vou mostrar em outra vista. Eu tô rindo aqui porque isso sempre foi um pedido de muita gente, né? Agora eu tô numa outra vista de frente. Isso é só uma pequena visão, né? Uma pequena visão do que vem por aí. Ó, tô aqui na elevação, tá? Clico aqui. O que eu quero? Elevação frontal. Ok. Aqui deu um bugzinho. Vamos adaptar. Tá perpendicular. Tá, vamos adaptar. Mas essa é a ideia, ó, que a gente consiga clicar e onde a gente for, ele já vem automaticamente. Simples assim. Se a base salva estiver perpendicular com o elemento, ele vai automaticamente anotar os elementos. Isso. E agora, pessoal, vou mostrar como a gente ajusta esse móvel aqui. Aqui a gente tem vários módulos, né? E agora a gente vai ajustar, então, esse daqui. Eu posso agora, uma opção, então isso aqui é um grupo, né? A gente tem aqui os diversos grupos já pré-criados por aqui. Esse daqui é o módulo com tamponamento e fundo. E agora, se eu quiser, vou até ficar no grupo, eu posso clicar 2 vezes, a gente entra nesse ambiente aqui do grupo, e a gente consegue ajustar, tá? Então agora a gente vai ter aqui, a gente pode ajustar as dimensões selecionando. Agora peguei aqui. Então a gente tem aqui um volume, quem viu a jornada sabe disso, e a gente consegue adaptar. Então tem aqui a altura. Vou ajustar para 80. E quando eu faço isso, ó, ele já se adapta, certo? Então ele fica exatamente do tamanho que ele precisa ficar. Aqui ele vai ser a largura, em vez de 150, ele vai ser 100. Então, conforme eu vou clicando aqui, ele vai se adaptando. Como faz essa bruxaria? Em relação à altura também. Aqui, ó, ele está a 10 do nível, então ele sempre vai estar no nível. Se eu colocar 0, ele vai estar no nível. Se eu colocar, por exemplo, a 150, um armário aéreo, ele vai colocar lá para cima 150. Então, ele vai ir ajustando, se adaptando. Vou botar ele de volta lá para baixo. 10. E tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, olha só. Dá um lá, WT aí, para eles poderem ver o módulo alterando e a documentação alterando automaticamente. Então, aqui a tag fugiu um pouco, mas é só botar ela de volta depois. Então, a gente pode fazer essa adaptação. Aqui, vou voltar aos 150. E adaptou já. A cota já ajusta, tudo fica certo com relação a isso. Tá, e agora o tipo da chapa que eu tenho aqui, eu quero colocar uma chapa diferente, como que... Dá para fazer com e sem tamponamento. Isso. Então aqui, ó... Então o que acontece nessa questão que perguntou do tamponamento? Foi a Mariane. Você vai criar exatamente como você cria qualquer mobiliário dentro, qualquer marcenaria, marmoraria, qualquer coisa que vocês possam criar dentro da metodologia, vocês podem
deixar paramétrico dentro do sistema. Isso foi apresentado até com elementos complexos dentro daquela live lá. Eu fiz uma porta almofadada com vidro, e ela atualizava, inclusive com puxador e tudo mais, gavetas com divisórias, N coisas que foram criadas e que ficaram adaptáveis, né? E aí a gente consegue salvar esses grupos, esses agrupamentos, né? Dá para chamar assim, os conjuntos. Acho que não dá para categoricamente, a categoria construtiva dentro do Revit, dá para dizer que é grupo, né? Mas esse agrupamento de elementos construtivos aí que formam um mobiliário planejado, né? Então, você consegue claramente fazer qualquer coisa, então, com tamponamento, sem tamponamento, e eles vão se adaptar de maneira automatizada. Acho que perdi a live. Essa live ficou salva, tá? Você consegue acessar dentro do módulo do desafio Provençal. Se você pesquisar dentro do mapa para interiores, procura por Provençal e você vai achar esse conteúdo por lá. Lembrando que a Jéssica está mostrando hoje é uma atualização do que saiu lá. Então, sem dúvidas, aquelas peças, aqueles elementos vão ser atualizados para compor o playground, né? E vocês conseguirem baixar. Tá. E aqui só tem um detalhezinho, peraí, que eu acho que não estou transmitindo. E aqui, pessoal, se eu tiver, eu consigo adaptar. Então, aqui, eu tô com essa chapa, ela tá uma chapa de 25. Eu posso vir aqui e colocar que ela vai ser de 18. Ó, já atualizou. Então, vou voltar para 25 agora mais uma vez. Aqui, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Ela tá com 18, vou colocar 25 branco. Então, atualizou. E tudo isso, ó, vai se ajustando automaticamente. Então, com isso, pessoal, aqui eu vou até cancelar. Sim. Tá, claro que, sem dúvida, você começa com uma base e vai alterando ela, né? E vai criando o seu mobiliário, né? Tem uma coisa legal que talvez para quem tá caindo de paraquedas, faz tempo que a gente não... de paraquedas é bom, né? Mas realmente, né? Tem vezes que vocês ficam desconectados um tempo e acabam voltando para uma live e não sabem das últimas novidades. Pega uma chapa qualquer delas aí, clica nela e faz um furo no meio. Né? Uma atualização simples que a gente fez nas peças de marcenaria, você clica já para fazer aberturas em portas de vidro e coisas do gênero, é sensacional. Peraí, deixa eu ver aqui. Você pode dar um CS numa peça qualquer e colar ela para o lado ali. Coloca no plano de trabalho só. Aí. Só um minutinho, deixa eu só testar aqui antes. Ali, ó, recortar chapa. Ah, tá. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos os lados e tudo mais. Ah, é isso aqui, ó. Ah, pessoal, é uma época... Então, assim, dando um review, assim, né, para quem tá voltando, para quem ficou um pouco desconectado, o V8 ele é um template extremamente inteligente, né? E o sistema de marmoraria, ele avançou demais. Ó, posso clicar aqui? Então, você clica ali, recorta a chapa, você consegue... Aqui, ó, 45, ó. A cava, ela já sai de maneira simples ali, né? Se quiser trocar o ângulo, por exemplo, para 30, então menos 30, ele vai alterar o ângulo, pode fazer os 4 ângulos 45, ele vai literalmente... Opa. Se fizer 45 para o outro lado, ele vai girar para o outro lado, então se botar 45 em todos, você vai fazer um chanfrado. Aqui do outro lado, então, enfim, ó. Sensacional, né? Então, a gente consegue... tudo isso não... Claro, né? Você consegue fazer com corte, consegue aplicar as cavas, que tem toda uma biblioteca de cavas, mas também pode simplesmente clicar. Isso.
E em breve a gente já vai liberar, a gente está fazendo os últimos testes, dá para se dizer, por aqui, ver se vai ter alguma falha, alguma coisa, e a nossa previsão é depois ali do carnaval a gente já liberar esse playground para vocês. Aqui o que a gente fez, a gente já deixou esse com tamponamento, tem um também sem tamponamento, que até ele não está aqui, mas ele é mais simples, na verdade, esse aqui é mais complexo. Esse daqui, ele já é... uma base para... para colocar pedra em cima, tá? Então, a gente já tem aqui a estrutura certinho, vem a pedra aqui por cima e com o tamponamento. E aqui a gente tem também algumas opções com já para fazer a provençal, né? Então, a frente provençal a gente já tem aqui, a frente com vidro, então tá tudo funcionando nesse sentido por aqui. E aqui também a gente tem essa questão, a gente pode ajustar, por exemplo, aqui. Deixa eu tentar aqui, até desagrupar isso aqui. Quando eu clico, por exemplo, aqui, eu posso ajustar, ó. Tem 10, 10 e 10. Eu quero que, na verdade, seja 8. Conforme eu vou clicando, ó, ele vai adaptando. 8, 8. Então, ele já vai ajustando por aqui. E vai ficando agora tudo com 8, e isso vai valer aqui para os outros também. Então, isso é uma das atualizações. A gente já vai, antes até da regravação do curso para interiores, essa aqui vai ser uma aula que eu vou gravar nesse mês ainda, tá, pessoal? Então, fechando aqui, a gente vai liberar o Playground e eu vou gravar uma aula para o curso de interiores, então, ensinando passo a passo para usar tudo isso aqui, que aqui foi uma leve demonstração, mas tem muito mais do que isso. A gente vai, até lá, desenvolver mais módulos também e a gente já vai explicar tudo isso através de uma aula. Eu estava respondendo o pessoal ali, mas acho que você mostrou como alterar o tamanho do recorte, né? Qual recorte? O recorte que você fez na chapa, o buraco. Você alterou o tamanho dessa... Deixa eu ver. Só... Aqui. Tá. Nesse caso aqui, dessa. E aí, claro que quando você alterar, por exemplo, nas outras que estão compostas, você altera aí e lá altera tudo, né? Mas na base, você consegue ver aqui... Tem aqui, ó. A Mariane perguntou. Ó, você ali do lado tem distância do recorte, topo, base, laterais. Então, cada 10. Se você deixar 10, ou pode deixar 5, talvez para mostrar melhor para eles. Ó, ele vai alterar lá na base, 5, laterais 5 e topo 5. Então, simples assim você consegue atualizar. Tem as guias também, que já é um marcador para você colocar o puxador. Então, você consegue colocar, por exemplo, o recorte na lateral foi 10, e aí o puxador vai estar 5. Então, você já coloca ali e já tem uma base para alinhar o puxador e deixar tudo automatizado. Certo? Então, isso aqui é um dos playgrounds. E agora, pessoal, eu vou começar a mostrar outros playgrounds para você, tá? Enquanto isso, vou abrir agora aqui, na verdade, que são vários. E a gente vai mostrando, então, os outros para a gente conseguir visualizar. Vamos ver aqui por qual começamos. Tem playground de esquadrias, escadas, paredes, cortina. Vamos lá, vamos pelas esquadrias. A gente tem 2 playgrounds diferentes, esquadrias. Tem o de escada e guarda-corpo. Aqui um armário de canto. Armário de canto precisa atualizar. Ó, se você quiser mostrar... Deixa eu mostrar aqui também, né? Enquanto você abre... Tá travando, pessoal? Travou? Tá tudo certo? Nos digam aí. Acho que alguém comentou que travou antes, mas acho que agora voltou. Voltou? Tá. Qualquer coisa vocês avisem, tá? Se é só o áudio, se é a câmera também, vocês avisem aí. Tô abrindo aqui. Tinha um dos arquivos que não tinha atualizado, não tava na versão.
Tá. Acabei assumindo aqui sem querer. Fábio, Se vocês pesquisarem ali, dentro do roadmap por Provençal, vocês vão achar o módulo adicional de desafio, né? E daí aqui, ó, tem essa live de marcenaria modular. Tem essa live de marcenaria modular e animações dentro do Revit. Para quem quer fazer aquelas animações, aqueles videozinhos que a gente coloca no Insta, tem uma live lá que ficou salva para vocês poderem aproveitar esse conhecimento. Vou agora dar mais um apanhado geral aqui. Agora a gente não vai chegar a modificar nada, mas para vocês realmente saberem tudo que tem de novidade. Então aqui eu estou no playground de esquadrias, são esquadrias genéricas, então tem as de madeira também. O pessoal falou que aqui você tem muitos tipos de esquadria. Você consegue assim com várias folhas. E se não tiver aqui, esquadria com persiana. Isso aqui está disponível para os 2 mapas, tá? Interiores e arquitetura, essa biblioteca. Então aqui a gente tem, por exemplo, de correr, com persiana, com tela. Todas elas têm pingadeira ou não. Tripla, com 4 folhas. Aqui outros tipos de esquadria, com a base, com a persiana, que são os vãos. E aqui, ó, se eu começar a dar zoom, pessoal, aqui são as portas com tela. É bastante coisa mesmo a gente tem por aqui. E depois a gente ainda tem a parte das de madeira. Tá, então aquelas lá não eram as... Aqui vão já para as internas de madeira, então a pivotante, de correr, de abrir, com bandeira, sem bandeira, com bandeira em vidro, com diferentes tipos de puxadores. Aqui, ó, tem alguns puxadores. Tudo isso foi atualização, tá? Inclusive, ó, uns mais ornamentados por aqui. Então, a gente tem todos esses puxadores por aqui. Tem a parte também aqui outros tipos de puxadores de embutir. Portas camarão. E isso, pessoal, são as portas normais. Depois ainda tem todos os ripados. Não, vou mostrar, na verdade, antes aqui. Se por acaso as de esquadrias, ainda tem um sistema que a gente desenvolveu, que se por acaso você não conseguir com aquelas lá, você pode montar do zero. Então, aqui, ó, tem uma metodologia, tem uma aula específica disso, lá na parte das paredes cortina, no módulo de parede cortina, que eu mostro como criar esse tipo de esquadria. E daí aqui, ó, tem os montantes. Todos esses montantes aqui, ó, os batentes aqui também, ó, quantos trilhos? 5 trilhos, 4 trilhos, então, 2 aqui, trilhos, 1 trilho. Aqui os do meio. Trilho de meio. Se é de correr ou de bater é diferente trilho. Liberdade criativa para criar qualquer esquadria, né? Qualquer esquadria. Tem curva ali, tem as peças de curva. Daqui na parte tem para parede de cortina, né? Para quem já mexe um pouquinho no Revit, a gente tem... A pérgola lá embaixo, né? Não é? Ah, sim. Ah, não, vidraças inclinadas. Pérgolas. Não é uma opção de pérgola. Aqui, ó, a gente vai ter as vidraças. Aqui a gente tem Spider Glass. Pessoal, o que vocês estão achando? Alumínio, curva. O que vocês estão achando? E aqui são as esquadrias para parede cortina. Pode ser. Tem a travinha ali, né? Ah, sim, ó. Travinha de giro ali. Aqui, ó, tem muito. Aqui, fixos, painéis divisórios. E daí tem a parte dos ripados. Agora sim, olha só. E abre, tá, pessoal? Então, brise, cortina, tudo com estrutura. Isso aqui não é só assim, tá? Você clica aqui e você consegue adaptar do jeito que você quiser. Tem aula específica disso. Muxarabe. Por que a gente... Por que o mapa para arquitetura, quando a gente diz que a gente imergiu e acabou... Não é uma metodologia superficial. Dentro das aulas, vocês aprendem a fazer a parte do ripado
da fachada, né? Em toda a parte aqui tem tudo. de revestimento da residência. Mas aí não só vocês aprendem a fazer aplicado em projeto, mas também tem a liberdade criativa para criar outros tipos de sistema de envelopamento ou acabamento com ripado. Então a gente tem os muxarabes, né? E todos esses sistemas incríveis aí para revestimento de fachada com madeira. Então, pessoal, comentou aqui, amando, excelente como sempre, incrível, maravilhoso, simplesmente sensacional. Os puxadores se inserem nas paredes cortina também? Sim. Ó, então aqui, ó, módulo 13, paredes de vidro, brisas e ripados. Porque não são meras paredes cortina. Não são sistema de parede cortina simples. E aqui, ó, por exemplo, paredes de cortina. Então, aqui, ó, a gente vê como criar um montante. Enfim, deixa eu ver aqui como tem parede de vidro curva. É muito legal. A aula em curva também é muito legal. Então, essas aulas desse módulo aqui, por exemplo, ó, tô aplicando, ó. Dá para ver aqui, ó, na fachada. Vai dar um microplay aí pra galera. Aqui tá no meio, ó. Tô mostrando aqui como... Aqui já parte do detalhamento. E é legal porque nas aulas anteriores você mostra, conforme você vai construindo o ripado, nas aulas vai mostrando ele se adaptando automaticamente à dimensão, né? Sim. Porque o ripado, quando a gente vai projetar o fechamento da fachada, é necessário que a gente calcule o espaçamento para não ficar esquisito. Então, esse espaçamento, ele se regula automaticamente. Então, a gente vai adaptando ele, vocês vão vendo a fachada se montar e ficar uniforme, é muito bacana. Na parte das janelas tem o vazado também, e aí o ripado se adapta. É bem bacana. Essas aulas ficaram sensacionais para quem quer desenvolver ripado em fachada de uma maneira executiva excelente, é o caminho, né? Porque quando se fala sobre ripado, parede cortina, sistemas variados, mas é sempre umas peças que não funcionam, são desconexas, né? Então a gente resolveu fazer no nível que funcionasse executivamente, que se adaptasse, que fosse inteligente, que gerasse a qualidade executiva que vocês estão acostumados lá. Então, nada mais justo do que ter um módulo dedicado a isso. E daí, agora eu vou mostrar um outro playground. E o executivo, ele é no nível você vai executar mesmo. Então, você tem cada parte ali necessária para executar, né? Assim como é marcenaria no mapa, a gente vai no nível da peça, ali também é, né? Então, cada peça pode ser quantificada. Aqui vamos para a parte de, então, foi uma atualização também, esse playground de escadas e guarda-corpo também. Então, a gente tem muitos tipos de escadas. Então, aqui estão as de concreto, tem diferentes tipos de perfis. Aqui é concreto com madeira, concreto com pedra. E aqui sempre tem a aplicação nas escadas curvas, né? Que às vezes você vai fazer ela curva, ela quebra. Então a gente já testa tudo isso. Aqui também metálicas, com diferentes tipos de perfil. Inclusive perfil aqui da lateral e perfil do degrau. Deixa eu ver qual que tem uma aqui que tem diferente. Aqui já é pressada. Aqui, ó. Isso aqui já é um tipo com perfis diferentes na parte de concreto. Aqui também. E aqui a gente vai para a parte do guarda-corpo. E aqui, pessoal, não é só um playground de guarda-corpo aqui e eu vou... Enfim. A gente ensina na aula também como você adapta, tá? Então, além de ter aqui todos esses tipos aqui, você aprende como você faz esses guarda-corpos, como você adapta para o seu projeto, para a sua realidade, como que a gente faz tudo isso. Então, pegando também nessa parte de aulas, né, linkando aqui as aulas com os playgrounds que estão ali disponíveis, a gente vai ter, agora eu vou vir aqui na parte do módulo
de escadas. As escadas estão no disponíveis 12. para interiores. Sim. Escadas, Se você for no roadmap pesquisar por escadas, você vai... Deixa eu liberar enquanto você vai colocando ali. Screen, janela do Chrome. Aqui, ó. Vou pesquisar por escadas. E aí, ó, tem os módulos ali de escada e tudo mais. E aí você clica em qualquer item da biblioteca e vai aparecer, ó, mapa para interiores e mapa para arquitetura. Quando é dos dois, fica assim, né? Então, deixa eu pesquisar de novo, que é o TDESC, escada. E aí, ó, por exemplo, aqui, ó, playground de escadas e guarda-corpos, tanto para o mapa para interiores quanto para o mapa para arquitetura. E aqui eu vou mostrar agora as aulas. Então, na parte de aulas é módulo 12. E aqui, ó, você vai primeiro aprender, para quem ainda não chegou, acho que é difícil alguém ter chegado nessa parte, só quem é mais explorador, mais antigo, né? Vai ter como você modela, e depois a gente diz, ó, como você faz... Onde que tá? Para adaptar. Então, aqui a gente vai mostrar tudo, principalmente tudo sobre escada, mesmo para guarda-corpo, pisos e topografia aqui, por exemplo. Então, como faz para grudar, como a gente faz para editar guarda-corpo. Então, aqui a gente tem também uma aula sobre isso, sobre edição, sobre como adaptar o projeto. Então, tem bastante aula. Ó, corrida superior, perfil, até isso, ó, vou até mostrar aqui. Faz umas coisas, ó, vou fazer isso aqui, vamos fazer a edição aqui. Então, é bem completo mesmo essa parte. E tem algumas aulas, não vou precisar de guarda-corpo. Você pode ver, pular essa aula aqui na frente, mas se você precisar, está aqui, está disponível já para você conseguir ajustar. Esse aqui é só um exemplo mesmo para ver o que dá para fazer, mas dá para fazer tudo isso aqui no Revit, a gente vê também isso com detalhes. Sensacional esse módulo, né? Onde está isso aqui? Emerson, onde estão as famílias, onde estão as aulas? As aulas estão no mapa para arquitetura, é o módulo 12. O playground ele está na biblioteca, tá? Está na biblioteca tanto de interiores quanto de arquitetura. E você pode encontrar o caminho pelo pesquisando no Drive ou dentro do Discord, ou chamando a gente também, caso não ache dentro da biblioteca. Super simples, basta você acessar ali. Inclusive nas aulas, né? Acho que na primeira aula do módulo não tem um link para a parte da biblioteca. Jessiquinha. O quê? Playground de escadas. Tem um link ali, né? Para a galera acessar. Se não tá na biblioteca. Ali, introdução e material. Deixa eu ver antes aqui. Eu acho que sim. Mas eu mostro agora onde tá. Mais para baixo tinha ali um link nessa tua descrição da introdução. Eu vou só ver aqui. Só vou entrar antes. E já mostro. Que você procurou digitando escada. Isso é o roadmap. Aqui, ó. Vou colar para você o link no chat. Famílias. Então, esse link você consegue acessar. Você consegue acessar tudo que a gente está desenvolvendo, ou tudo não, né? Mas boa parte do que é desenvolvido e atualização por aqui. Aqui tem um módulo, então, de biblioteca. Daí você clica aqui, ó, biblioteca de famílias. Daí você vai para esta pasta aqui. As bibliotecas... biblioteca de famílias. E aqui dentro das bibliotecas de famílias, tá por categoria, tá? Nesse caso, são elementos construtivos as escadas. Daí quando eu clico aqui, vai ter, por exemplo, escadas de guarda-corpo. Tá aqui, ó.
aquele arquivo que eu mostrei para vocês. E aqui, parede e cortina, por exemplo, ó, tem os de parede e cortina ripados, e das esquadrias também. Então, vocês conseguem por ali. Inclusive aqui tem até o de telhados que nem cheguei a mostrar para vocês. Mas existe também um playground de telhados. Vou até botar para baixar ele aqui. Já abre. Vou mostrar agora quase por fim. Tem mais uma atualização aqui. Mostrei esses dias nos stories. Se vocês nos acompanham por lá, vocês devem ter visto. Agora a gente já foi para interiores, tá? Então a gente estava em arquitetura, ali escadas e guarda-corpos para os dois. E agora essa parte, então, é um playground com soluções. Então aqui já é quase um projeto, dá para se dizer. E são soluções para resolver aquele cantinho. Então o que a gente tem aqui? Aqui são soluções mais simples. Então aqui tem uma porta, por exemplo, com chanfro. Aqui 2 portas para acessar esse canto. Aqui já é um outro tipo de porta, a gente coloca aqui uma dobradiça, então a gente consegue tirar ela sai assim inteira. Outra opção dessa forma é a dobradiça ficar aqui, ó. Então essa porta ela vai para lá e essa vem para cá, e aqui a gente consegue abrir somente essa inicialmente, ou então as duas para acessar o canto. E aqui ela é até bem semelhante dessa, a única diferença é que não tem esse módulo aqui para bater. Nesse caso ela vai ser uma e depois outra para a questão de abertura. Aqui já tem os módulos com essas bandejas internas, tá? Então aqui a gente somente acessa a bandeja interna, depois a gente consegue tirar isso aqui para fora. Até esconder aqui do lado. Aqui, ó. Nesse caso a gente consegue trazer para fora esse elemento. E aqui, nessa outra opção, vai a porta junto. Então, isso aqui vai a porta e vem os elementos para cá e você consegue rotacionar. Aqui já são gavetas de canto, que você consegue, então, trazer para frente e aproveitar esse canto aqui. Aqui são como se fossem gavetas, esteticamente essa e essa, olhando fechado, vai ser igual. A diferença é que essa aqui você puxa para frente e essa aqui você rotaciona. Então, tem esse giro independente de cada uma delas, você consegue acessar esses elementos. E aqui a gente já tem esses acessórios de canto. Então, você abre e vai ter esse acessório que vai rotacionar e você vai conseguir acessar esses elementos que estão ali dentro. Além disso, falando sobre esses acessórios, já vou aproveitar e mostrar mais uma vez ali no roadmap. Botei uma enquete. Peço que quem está na live, todo mundo que está na live, vote na enquete que eu coloquei no chat agora. Já é nosso aluno? Aluno do combo mapa Arte mais Int. Aluno interiores ou aluno de arquitetura, ainda não sou aluno. Eu quero saber quem é aluno de interiores, quem é de arquitetura e quem é do combo. Olha só. Quero saber disso. Podia ter colocado antes essa enquete. Eu perguntei no início, na verdade. A galera falou? Alguns falaram. Vamos ver aí. Maioria é combo. Seguido por interiores, depois arquitetura. E aí tem uns que não são alunos ainda, que estão aí votando. Olha só aqui no roadmap, só para vocês verem que além daqueles dois, ó, tem outros. Só solta a tela aí pra galera. Já soltou. Beleza. Aqui, ó. Tô no outro link. Tem outros. Então, além daqueles, tem esses daqui que não são com gradezinhas, né? E aqui tá o playground que eu tava acabando de mostrar para vocês. Em relação ao Twinmotion, também tem esse arquivo aqui, que foi agora lançado no Twinmotion. Ele já estava no Revit, tá? Então, eu só não abri ele aqui porque, na verdade, é uma atualização mais antiga. Mas, para quem é novo, existe essa biblioteca, esse projeto também está disponível ali para vocês visualizarem. Inclusive, esse arquivo aí é o arquivo que tem as opções de projeto, as interações que você consegue trocar a cor inteira de verde para azul. Não sei se a gente vai ter tempo, a gente podia até abrir o arquivo para eles verem. Não sei se há tempo para isso, senão vou ter que fazer outra live. Né? E aqui depois também, ó, se vocês olharem, tem outras famílias, sapatinhas, parafusos, enfim, são várias famílias que foram lançadas, puxadores lineares em questão de interiores. A gente vai ver em arquitetura, ó, tem boca de lobo,
tampão para posto de visita. Isso daqui, o pessoal falou que já está usando, né? Ali na parte de urbano. Em breve a gente vai já liberar esse prédio ó, que tem aqui, a gente vai liberar para arquitetura, tá? Então, igual a gente tem esses projetos de interiores, vai ter esse projeto aqui no curso de arquitetura também. Certo, pessoal? Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode mostrar aqui em relação a novidades. Olha, acredito que o principal é isso, né? Que na live de hoje, a gente já está aqui há quase 2 horas de live, seriam essas as principais atualizações que tiveram no último ano e o que vem por aí. Então, a gente já falou um pouquinho, né? O que vem por aí. Vem o restante das aulas da gravação do curso para arquitetura, como a gente falou, já está no final, então a gente já está liberando. Então, em breve, para quem não sabe, o curso para arquitetura só começa a contar o acesso quando a gente liberar esses módulos principais. Então, isso vai acontecer agora no início do ano, que falta bem pouquinho. Já respondendo ali a pergunta sobre a parte de hidráulica e elétrica, é só os pontos, tá? A gente não ensina a fazer projeto hidráulico e projeto elétrico com tubulação ou passar os canos. A gente vai mostrar como eu faço para inserir uma luminária, como eu coloco tomadas, interruptores. Como conecta eles, como até a parte do cálculo luminotécnico. Isso, mas a parte né? do dimensionamento dos dutos não faz parte da metodologia de interiores. Mas claramente você vai aprender toda a parte de interiores, quantitativa, orçamentária e tudo mais, e também como conectar eles para o futuro, né? Isso. E o mesmo vale para a arquitetura, né? Os pontos externos, pontos de irrigação, pontos de água, e aí vai. Ali até o Felipe nos falou sobre gás. Lives do mapa, sobre as esquadrias. Sabe que hoje eu estava em reunião com a Nara, que faz parte aqui do time do Dev, tá à frente de praticamente tudo que vocês veem aqui de desenvolvimento. A Nara tá à frente. E a gente estava conversando, inclusive, sobre isso, que hoje eu ia mostrar o playground das esquadrias, mas a gente achou que não cabia eu mostrar como a gente entrava ali, editava, fazia tudo isso, porque não teria tempo, realmente não teria. Olha só, a gente já está quase fechando 2 horas, a gente não entrou nisso. E, quem sabe, a gente pode fazer uma live só disso, só exatamente da atualização das esquadrias, porque só as esquadrias em si... É um mundo à parte. Daí, nesse caso, vai ser uma live só para quem é explorador do mapa, tá? Não vai ser aberto. Isso é só para quem é aluno mesmo. A gente vai entrar, foi uma ideia que a gente até comentou hoje, mas olha só, podemos fazer mesmo, pelo jeito que o pessoal quer, nos dizem aí. Acho que seria interessante, né? Vamos lá. Até porque a gente faz isso com o engenheiro hidráulico eletricista, exatamente. Você vai. A gente aqui é o maestro, os maestros, né? Na parte de interiores e na parte de arquitetura. Né? E a gente coordena o resto das disciplinas integrando. Então, muito importante que vocês tenham esse nível de inserção de pontos, conexão e quantitativo nos projetos para poderem conectar. Assim vocês têm controle sobre as revisões, eventuais interações que vão precisar, integrando já as disciplinas, né? Então, sem dúvidas, é muito importante. Eu acabei de entrar no curso de vocês e já assisti algumas aulas. A forma de ensinar, eu fiquei admirada. Ficou muito feliz. E sobre como você acessa os playgrounds e tudo isso, e o roadmap. Eu acho que o pessoal às vezes ficou um pouco confuso. O roadmap, que é esse site que a gente está mostrando, que é mais visual, ele é público, então a gente não tem ali o link para você acessar a família, tá? Que eu acho que é isso que o pessoal achava, que ali no roadmap, se você clica, daria para já baixar. Então não dá para baixar, porque qualquer pessoa pode ir ali visualizar o que está em progresso, o que está sendo lançado, o que tem no curso para interiores, arquitetura, enfim. Ele está ali disponível. Você acessa tudo isso na biblioteca, tá? E essa biblioteca ela faz parte do Google Drive. E você, através do curso, né, ali na plataforma do curso, tem o link ali da biblioteca para você acessar, e daí ali na biblioteca que você acessa. Vou até mostrar aqui mais uma vez, só para ficar bem claro. Eu vou pegar aqui. Ó, aqui eu tô dentro do curso, certo? Esse é... acho que é melhor eu ficar do outro lado. Aqui. Esse do interiores. Aqui nessa lateral
tem esse módulo, ó, templates e bibliotecas. E aqui dentro, ó, eu tô nessa biblioteca de famílias. Daí nessa aula que tem o link, ó. Link de acesso. Daí quando eu clico aqui, a gente vai vir para a biblioteca de famílias. Daí aqui, ó, que a gente consegue acessar e baixar tudo. Então, por exemplo, aqui dentro, a gente vai ter também os playgrounds. Quando vem em esquadrias, vou dar um exemplo, tá? Mas as outras é assim também. A gente vai ter aqui, ó, esquadrias genéricas e de madeira. Você consegue baixar, tá? E aqui tem as janelas, painéis, enfim, separadas, mas aqui elas estão dessa forma. Tá um pouquinho pequeno, acho, mas acho que deu para entender, né? Acho que dá para dar zoom se quiser. Ah, aqui até dava, na verdade. Vou botar um... deixa eu ver aqui. Ó, então aqui, ó, biblioteca de famílias. A gente tem a lista. Aqui, por exemplo, tem esquadrias. E aqui a gente consegue os arquivos. Inclusive, a gente está com algumas ideias de tornar essa biblioteca mais visual. Mas ainda não... Estamos... Como se fosse uma mescla do roadmap com a biblioteca. Como se fosse um segundo roadmap. Só para quem... É aluno. Só para quem é explorador do mapa. Talvez. Estamos estudando ali como fazer isso, na verdade. Certo? Seria bom se a gente recebesse um e-mail WhatsApp automático quando tem atualização das famílias, inserção elas no Drive. Então, atualmente a gente tem feito isso ali só pela comunidade. Pela comunidade do Discord. Mas se você não faz parte da comunidade Discord ainda, entra na comunidade Discord. Tudo que está sendo atualizado está sendo colocado num canal dedicado com a descrição, o caminho exato que você precisa acessar. Lembrando que o Discord ele funciona tanto no celular quanto no computador e é um aplicativo dedicado para comunidades, né? A gente tinha comunidade no Facebook e o Facebook mudou um pouco a dinâmica de grupos. Não dá mais para mandar mensagens e para a gente as mensagens elas são essenciais para a interação. Então, a gente liberou o Discord mesmo que é o nosso meio de comunicação interno do time Laranjinha. Então, temos um servidor dedicado no Discord para todo mundo que se chama OC Club, né? A OC Club no Discord. Então, onde vocês podem interagir. Mais de 500 membros, sem dúvidas, muitos alunos já estão entrando por lá. Isso aí. Olha, não sei, mas eu estou vendo aqui algumas dúvidas. Pronto, as casas também em espanhol. Quanto tempo de acesso? Qual que é a sua pergunta? É aluno ou não é aluno? Essa pergunta, às vezes ela pode ser que não seja de não aluno. Deixa eu ver. Temos aí... Nem todo mundo que está ao vivo votou na enquete. Votem na enquete, pessoal. Vote na enquete, que daí talvez a gente pode falar um pouquinho mais algumas novidades, soltar uns spoilers. Bom, pessoal, agora eu estava vendo aqui... libera a tela do Discord para o pessoal ver como é que funciona ali. Eu vou entrar aqui. Eu estava mostrando o roadmap antes. Isso aqui não tem como... Vou deixar um pouquinho maior aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal. Vai alterar o tamanho da fonte, boa. Configuração de resolução. Aí. Ali, ó, 100%. 150, agora vai. Deixa eu só fechar já. Tá, vamos ver se ficou bom agora. Deixa eu aqui atualizar alguma coisa. Peraí, que ficou tudo grande. Foi só aquela tela ou foi as duas telas? Pois é. Acho que foi só uma tela. Clica na outra. Não, foi pra barra. Aqui, na área de trabalho. Aí tem a segunda tela. Tá. Peraí que eu deixo eu arrumar isso aqui pra 100. Essa 100.
E aí a outra aqui... tá 150, bota 200. 200. Agora vai ficar grande. Aí. Tá. Agora vai ficar melhor pra gente visualizar o Discord. A live. Aí, garoto. Aqui já ficou melhor. Só dar um pouquinho aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Aqui. Beleza. Vou compartilhar então aqui com vocês. Então aqui estamos no Discord, como eu falei, como se fosse um WhatsApp. Aqui a gente está na aba do Roadmap. Aqui a gente tem, por exemplo, a aba das novidades. Tudo que, inclusive aqui diz ó, sobre a live. O que foi lançado, ó, módulo 17 lançado. Aqui, módulo de estrutura. Aqui tem um pouquinho, inclusive, sobre as aulas, ó, como a gente... O módulo de estrutura, a gente insere as estruturas e também vê como essa parte fica toda a representação gráfica, enfim. Então, aqui a gente vai colocando tudo que está saindo, tá? Além disso, a gente tem aqui, ó, dúvidas, Revit, Twinmotion, famílias. Então, se a gente clicar aqui, ó, vão ter as dúvidas das pessoas e o pessoal do time ajudando. Tem uma dúvida aqui, acho que de guarda-corpo. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem chamar o time Laranjinha, basta vocês botarem arroba, bota aí shift arroba, e escreve time. E aí tem ali, ó, time Laranjinha. E aí escreve aí, esse é um teste de mensagem. E aí todo mundo que faz parte do time vai receber uma notificação. Ou seja, essa é uma ótima maneira de você chamar a gente recebe uma notificação dedicada nesse canal. Então, e ali tá a Nicole e a Tati, já estão ali respondendo a galera. Então, sem dúvidas, o Discord ele é muito prático para interagir. Você pode estar no celular, pode estar no computador. É sensacional. Olha só. Tá tudo separadinho ali, né? Então, vale demais vocês explorarem ali. Tem a parte de resultado do mapa ali, ó, made with mapa para cima. Ali. Então, aí o resultado da galera. Pode ir mais para cima, tem marcenaria. Alguém perguntou ali, tem marcenaria e marmoraria no Revit, acho que não é aluno, hein? Então, projetos. Enfim, sem dúvidas, temos um módulo dedicado para marcenaria e marmoraria no método do mapa para interiores. Né? Então, aulas dedicadas a como você criar qualquer coisa com marcenaria e marmoraria, aqui, né? E aí vai, né? Quero criar uma cuba esculpida, inclusive, dentro do projeto do mapa temos aí duas no banheiro e na cozinha, né? Cubas esculpidas. Então você aprende a criar, junto com a gente, a marmoraria do projeto de interiores. Caso você ainda não seja aluna do mapa para interiores, saiba que temos aí um módulo dedicado para marcenaria e marmoraria, e eu posso, inclusive, Jéssica, se o pessoal quiser, soltar o link. Não sou aluno, vou soltar o link da página. Acho que coloca o número do WhatsApp, que já está atualizado. Do mapa interiores, para o pessoal poder ver. O que você quer ver mostrar? Vou mostrar aqui só um segundinho. Acho que eu vou... Não, porque acho que a melhor maneira de a gente colocar mostrar o que é possível de fazer não é só pelas aulas também, mas também pelo resultado dos alunos. Então, o que eu vou fazer agora é compartilhar a tela aqui, um pouquinho do mapa de cores. E então aqui, não sei se vocês estão vendo a tela. Deixa eu ver se ficou aparecendo a minha tela na live. Tá. Tô com pouca bateria só. Tô com bateria aqui no meu computador. Mas não tá no lugar onde tu tá. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Mas eu posso mostrar aqui? Mostra aí, por favor, então. Tá, vou entrar aqui. O que eu ia mostrar é isso aqui, ó. Se você entrar... Depois se oculta ali, mas... Tá ali o resultado dos alunos, né? Então...
aqui uma cuba esculpida, né? E a gente tem tantos outros resultados de marcenaria e marmoraria criado aqui, rebaixo italiano, isso mesmo. Rebaixo italiano, inserção de cubas de metal, né? E tantos outros tipos de criação, né? Mais projetos de alunos aqui, com inúmeros detalhes de marcenaria e marmoraria. É literalmente liberdade criativa para criar o que quiser com o método do mapa. Certo, pessoal. Então, acho que estamos chegando no fim da live, já estamos aqui há 2 horas, agora eu vou falar quase 2, mas já são 2 horas. E a gente mostrou aqui as principais atualizações, realmente tem muita coisa que foi atualizada durante esse tempo. E se você que está aqui nos assistindo ainda não é o nosso aluno, a gente podia deixar o link do WhatsApp? O link do WhatsApp está fixo no nosso chat. Se você quiser entrar em contato, saber quais são as melhores oportunidades para entrar para o mapa, você vai abrir uma oportunidade de pessoal entrar no mapa agora? Esse pessoal pode ir. Quantas pessoas não são alunos? 8% dos votantes, tá? Então, se você não é aluno do mapa ainda, ou não é aluno do mapa interiores, ou mapa para arquitetura, quer entrar... Só de um ou só de outro. Quer entrar para um dos dois, basta nos chamar no WhatsApp. E a gente, então, vai apresentar para vocês as melhores oportunidades para que vocês consigam garantir as vagas. A gente sabe que as vagas estavam abertas no final da jornada de eficiência até sexta-feira. Vocês têm uma segunda oportunidade entrando no WhatsApp com a gente. Certo. E me impediram de colocar o meu spoiler na live. Por hora. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram até agora aqui com a gente. Então, durante 2 horas, vendo todas as atualizações que foram feitas, tanto no mapa para interiores, quanto no mapa para arquitetura. E também para você, então, que é aqui novo aluno, nossas muito boas-vindas para você. E agora a gente continua se vendo por dentro do mapa, a gente está sempre ali na comunidade, enfim, é só nos chamar que a gente vai estar ali para responder também todas as suas dúvidas, conversar com vocês, compartilhar os resultados. E então é isso, meu muito obrigada a todos vocês. Eu vou... Aqui. Diga. Só para não dizer que eu não vou fazer isso, porque eu sou acostumado a largar spoiler em live. A renovação também, pode entrar em contato ali no WhatsApp. Eu falo aqui ou solto no Stories? Eu não sei. Era sobre aquilo que a gente estava falando mais cedo. Tinha segredo ainda. É que não está pronto ainda, né? Não está pronto, mas está em desenvolvimento, está funcionando. Estamos animados com o que vem por aí. Eu prometo soltar um spoiler no... A Jéssica não nos permitiu o easter egg aqui, porque ela já estava com o Revit aberto. Mas prometo soltar um spoiler ainda esse mês, talvez essa semana, dependendo dos testes de desenvolvimento, dependendo de como for aí a estratégia dos grupos, o que vocês estão fazendo. Prometo. Estou curiosa. Solta aí. Tem relação com o IA, então. Tem relação com o IA e tem relação com o Revit. Isso. O que vocês acham que é? Só o comentário aí da galera. Só para eu saber o que vocês acham. Desembucha logo. Só um spoilerzinho. O que vocês acham? É que não está pronto ainda, a gente está testando. Por isso. Está pronto, nós estamos testando. É um protótipo, mas é espantoso. Para dizer assim, é impressionante. O que vocês acham? Rapaz, pô, Jéssica. Não. Recentemente, pois é. Bom. Uma IA da oficina, para dizer que é isso, mas tá quente. Vamos fazer o jogo do quente e do frio aí um pouquinho, uma palhinha só. Projeto no Revit com IA.
Vamos dizer que assim, ó, é uma maneira de vocês interagirem com o mapa jamais vista. Jamais vista mesmo. E no nível que vocês estão acostumados. Aí não é automatização que nem eu vi no comentário ali, né? Algumas coisinhas ali e tal. Prancha, pintura e tal. É marcenaria, é marmoraria, é automatização no nível que vocês estão acostumados. O que a gente mostrou, só que talvez com uma experiência aí no nível que vocês merecem, né? Vamos ver o que o pessoal está colocando aí. Bota uma enquete para voltar, quem quer que fale aí. Ah, não, quero os comentários. Vamos lá. Jéssica. Uma palhinha só, IA da oficina. Comentar no Discord. Para entrar no Discord, quando você acessa o mapa, você tem uma aula dedicada para isso. Lá no início do módulo 1. Não sei se você tem ainda nossa plataforma das aulas aberta. Vou entrar aqui. Aí, ó, alguém trocou o assunto. Eu quase ia soltar o spoiler. Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. Na primeira aula, no primeiro módulo, na verdade, a gente tem aqui, ó, o C-Club Discord. E aqui, quando você clica, tem o link para você entrar. Daí ali você solicita o seu acesso e daí, como não é aberto, é só para quem é explorador do mapa, a gente vai aceitar. Certo, pessoal? Vamos lá, então. Volta pro spoiler. Gente, não desfia do assunto. Jéssica não quer nem uma palhinha. Vamos fazer o seguinte, quando é que é a próxima live do mapa que você falou que você quer fazer? Ainda não tá marcado. Ainda não tá marcado? É. Tá, então assim, ó, se não sair uma live do mapa, se sair uma live do mapa nas próximas semanas, eu prometo mostrar na live do mapa. Aí vai ter spoiler real. Se a gente não tiver a live do mapa tão próximo, até porque a gente tem carnaval agora e tudo mais, aí a gente solta uns spoilers no Instagram, pode ser? Ou no Discord? Yes. Talvez no Discord seja melhor, né? Porque é algo que realmente seja interessante mostrar lá na comunidade antes. Entendi tudo, diz a Mariane. Mariane captou. Então, bom. Certo, pessoal? Vamos encerrando então por aqui. Muito agradeço a todo mundo. Qualquer coisa, estamos ali no Discord. Até mais. Até mais. Se você ainda não é aluno do mapa, clica ali no link que está fixado e fala com a gente no WhatsApp. Tchau. Até mais, pessoal.